Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso devocional e hoje nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tendo passado por Antífolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os acharam. Arrastaram Jason e seus outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoraçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esta tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de nem conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Nós estamos viajando junto com Paulo nas suas viagens missionárias através do livro de Atos. E depois de Paulo e Silas terem sido milagrosamente libertos da prisão pelo Senhor, creio eu que eles receberam ali, diante daquele milagre, um fôlego enorme, uma convicção ainda maior do que eles estavam pregando, uma ousadia maior em falar daquilo que eles próprios viveram. Então, nós lemos agora o relato de Paulo em 3 cidades. Tessalônica, né, a cidade dos Tessalonicenses, foi a primeira cidade que nós lemos aqui. E o que a gente pode entender de lá, daquele povo que morava lá, é que quando a luz da palavra chega, as trevas, elas se agitam, elas se revelam. A palavra de Deus revela aquilo que é no coração do homem. E nesse caso, eles tinham um coração invejoso, eles eram ociosos e eles eram malvados. Eles eram maus, eram homens maus. Então, naquele lugar ali, muitos creram na palavra do Senhor e foram salvos. Mas muitos, com o coração fechado, perseguiram a igreja, perseguiram aqueles que estavam com ele, né? Coração endurecido, ocioso, invejoso, eles eram muito resistentes. O orgulho humano, ele faz a pessoa ficar resistente. Ela não consegue acreditar que uma pessoa pode doar o seu tempo em favor do outro. E muito menos ela acredita que um único homem pode dar a sua vida em favor de muitos. E esse homem é Jesus. Muitos dos que creram ali naquela cidade foram resilientes e defenderam a sua fé até o final. Também em contrapartida. Dali eles partiram então para Bereia, aonde eles encontraram um cenário totalmente diferente, né? Aqui a palavra fala que os bereanos, eles tinham um coração aberto para aquilo que o Senhor queria falar. Enquanto Tessalônica foi uma cidade em que houve confusão, em que houve inveja, em Bereia o coração dos homens estavam abertos para receber a palavra do Senhor. E eles tinham, né, além do coração aberto, uma nobreza de espírito, um povo que amava a palavra de Deus, que queria ouvir, que tinha um zelo em estudar a palavra. Eles receberam com humildade e foram diligentes em comprovar na palavra tudo aquilo que Paulo estava falando com eles. Então, aquele povo, ele tinha um coração aberto à verdade, mas com a mente firmada na palavra de Deus, né? E com isso nós vemos a importância do nosso devocional, a importância de estudar a palavra do Senhor, né? Porque a própria palavra fala que no fim dos tempos muitos vão ser enganados, que vai vir falsos profetas. E se a gente souber a palavra, se a gente tiver ela gravada na nossa mente, no nosso coração, ninguém vai nos enganar. Amém? Saindo de lá, de Bereia, eles foram para Atenas. Chegando em Atenas, naquela época, Atenas era o grande centro cultural, filosófico, né, que existia naquela época. Então, Paulo começou a andar naquela cidade ali e o coração dele começou a se inquietar, porque ele tinha um coração cheio do Espírito Santo de Deus, né? E ele, diante de tanta idolatria, o coração dele se inquietou a ponto dele não conseguir se calar.
diante daquilo. Ele queria libertar aquele povo. Então, Paulo, ele foi falar com sabedoria, com a sabedoria que vem de Deus. Ele usou a sabedoria de Deus para poder falar o contrário do que eles estavam vivendo, porém sem agredir a cultura deles, sem agredir. Ele fez uma ponte, né? Ele criou uma ponte para falar sem agredir e para levar, explanar com convicção aquilo que ele estava pregando, que era a salvação, que era a vinda de Jesus, que era sua morte e sua ressurreição. E nós vemos aqui que Deus ele é um Deus tão lindo, que era isso que Paulo estava falando, que ele é um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância, da nossa ignorância, mas que ele leva em conta, sim, um coração aberto e diligente, um coração que quer receber da palavra do Senhor, um coração que quer ser perdoado, um coração que quer ser transformado pela palavra, que onde a palavra chega, ela revela os corações e ela muda os corações, amém? O propósito do evangelho é levar a salvação, é levar o conhecimento a Cristo e é levar a salvação. Não há outro propósito do evangelho a não ser a nossa salvação, amém? Então que você possa ter o coração aberto para você receber a palavra do Senhor, para você guardar ela no seu coração e para você ser salvo. Basta você aceitar o Senhor todos os dias na sua vida como seu único Senhor e Salvador. Perdoar os seus pecados, que Ele perdoa os seus pecados, você confessa para Ele, Ele perdoa e você caminha em passos para ser salvo. Amém? Até o próximo devocional.